sede dela, a matriz, fica num bairro ali, próximo ao Meia, um bairro pouco conhecido, que é o bairro do Norte Shopping, né? O nome do bairro é Todos os Santos. Então, todo local que nós chegamos, eu chego para pregar, as pessoas sempre falam, mas... Então, eu faço parte dessa igreja também, somos de Todos os Santos. Mas é o nome do bairro, e a Assembleia de Deus antigamente usava muito, né? A igreja e o bairro onde ela está. Então, por isso, Assembleia de Deus ali no bairro de Todos os Santos, pastor Célio Teixeira Jorge. Meus irmãos, é uma felicidade estar aqui com os irmãos. Antes de fazer essa leitura, quero agradecer ao pastor por esse convite. Nós servimos juntos ali na Confraderge, onde, dando aula de escatologia, nos conhecemos. Então, eu agradeço muito por essa confiança e parabenizo o pastor, né, por esse trabalho novo que ele falou. Começou em 2005, né? Está fazendo 20 anos, ou seja, é um trabalho novo, e esse crescimento, irmãos, é próprio do povo de Deus. Esse crescimento, ele não está sendo comum em todas as igrejas. Infelizmente, algumas igrejas, para conseguir crescer, elas estão mudando o culto e colocando, às vezes, um culto até voltado para piadas evangélicas, para uma série de movimentos estranhos. Então, um crescimento com a palavra de Deus. Eu parabenizo o pastor e a igreja. Bom, meus irmãos, falar de escatologia e de arrebatamento da igreja é um tema difícil, profundo, e para o momento que nós estamos vivendo é muito importante. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Vamos ler do versículo 29 até o versículo 32. Até o versículo 33. Lucas 21, do versículo 29 até o 32. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, e eu vou pedir desde já que os irmãos, durante toda essa palestra, que esteja com a sua Bíblia aberta, para você poder acompanhar a leitura. E, claro, falar de escatologia, vamos estar lendo diversas referências bíblicas. O versículo 29 diz o seguinte, eu lerei e os irmãos acompanham. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A igreja pode assentar-se. Pois bem, meus irmãos, esse sermão profético, ele faz parte de uma série de 3 sermãos proféticos que Jesus pronunciou. E esse sermão, ele direciona a igreja diretamente para o evento chamado arrebatamento da igreja. É o primeiro evento dos estudos escatológicos. Apesar de ser um evento que ele não é muito falado no Apocalipse, o arrebatamento ele aparece no Apocalipse, principalmente no início do capítulo 4, quando João é arrebatado, e ele então começa a ver as coisas que depois da era da igreja devem acontecer, né, as coisas que são chamadas de grande tribulação. E mais uma vez eu agradeço o pastor Reginaldo pela oportunidade. Na sexta-feira eu estarei falando aqui com vocês sobre esse tema, grande tribulação, que não é um tema, vamos dizer, que nós queremos vivenciar esse momento. A promessa bíblica é que a igreja ela vai ser tirada da terra antes desse evento chamado grande tribulação, ok? Bom, para nós podermos entender bem esse texto, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. O profeta Isaías disse que Deus, ele anuncia o fim desde o princípio. O próprio Deus falou para ele, eu anuncio o fim desde o princípio. Então, no livro de Gênesis, Deus, ele já começa a iniciar o ensino sobre as últimas coisas. Então, Gênesis capítulo 3,
versículo 8. Abra a sua Bíblia até para você poder comparar a tradução. Bom, esse versículo que eu vou ler para vocês entenderem, ele é o primeiro encontro entre Deus e a sua criatura, Adão e Eva, após eles pecarem. E esse momento que Deus se encontra com Adão e Eva, Deus ali já começa a ensinar o fim, desde esse momento. E algumas simbologias, aqui Deus vai ensinar até sobre o momento da morte do Salvador. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Dependendo da tradução que você tem nas mãos, vai estar escrito aí que eles ouviram a voz de Deus na viração da tarde, ou outra tradução diz tardinha. Sabe como poderia ser traduzido esse versículo? Ele poderia ser traduzido assim, olha: e ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim na hora nona. A hora que Deus encontrou com Adão e Eva após eles pecarem, é a mesma hora que será determinada como o momento da morte do Cordeiro de Deus. Esse texto mostra como nas Escrituras. Você celebra o seu aniversário de casamento, quem é casado, tá bom? A cada ano nós celebramos diversos eventos na nossa vida. Você já celebrou a morte de Jesus no dia e hora que ele morreu? Provavelmente não. Por quê? Porque na história, infelizmente, houve uma perversão dessa data. A Páscoa, o dia da morte do Cordeiro de Deus, ele se tornou uma data comercial. Ela nem acontece mais no dia e hora que Jesus morreu. Vocês provavelmente celebraram a Páscoa nessa data comercial que existe hoje, que nesse ano de 2025 aconteceu no dia 20 de abril. Uma data comercial. Mas por esse calendário bíblico que Deus falou, olha, você vai contar a partir da lua nova, Moisés, né, que era a primeira lua nova do outono. Então você tem condições de calcular até hoje, quando começou o outono, em março normalmente que começa, você conta então 14 dias e você vai chegar ao dia da morte de Jesus. Isso então não aconteceu no dia 20 de abril. Você celebrou a Páscoa errada. Você celebrou a morte de Jesus numa data errada. Essa é a data e hora mais importante da humanidade. Nós só estamos aqui hoje por conta dessa morte. Olha, eu fui criado no Evangelho, tive um momento fora, mas voltei para o Evangelho em 1983. E diversas vezes Deus me mostrou em sonho, mostrando onde eu estaria, o que eu seria se eu não tivesse voltado para o Evangelho. E certamente o Espírito Santo te faz lembrar a todo momento onde você estaria se você não tivesse voltado para o Evangelho, ou se você em algum momento tivesse se desviado, se você nunca se desviou, se você em algum momento tivesse se desviado e nunca tivesse voltado ao Evangelho. Talvez você não estivesse vivo, mas provavelmente estando vivo, né, sabendo o inimigo que você conhece a verdade, ele iria trabalhar muito contra a tua vida e hoje você estaria muito escravizado. Muito escravizado. É muito difícil a pessoa que deixou Jesus retornar. Por isso a igreja, ela tem que pregar a verdade, porque é essa verdade que liberta as pessoas. Amém? Então, se você vivesse nos dias do Novo Testamento, você saberia o dia e a hora da morte do Salvador. Certamente João Batista sabia. João Batista, ele era um sacerdote, ele deveria estar no templo trabalhando. Mas naqueles dias do Novo Testamento, ninguém fazia uma leitura simples da Bíblia como nós estamos fazendo agora. Nós sabemos pela história que o grande mestre daquele período, que era mestre de Saulo de Tarso, depois apóstolo Paulo, aquele homem chamado Gamaliel, ele não tinha esse conhecimento, senão ele anunciaria que estava na hora do Messias chegar. Mas isso não foi feito. Tá ok? Pois bem, então, aqui em Êxodo nós temos exatamente a simbologia, então, do dia
que esse Messias deveria morrer. E nós sabemos que Jesus morreu exatamente na hora nona. O Novo Testamento deixa claro que na hora nona Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele expirou, né, para mostrar a nós que a profecia de Deus não falha. O que foi anunciado desde o Éden se cumpriu em Jesus. Bom, irmãos, como aqui também é uma palestra, né? Eu gostaria da participação de vocês para vocês guardarem ainda mais essa mensagem. Quanto tempo se passou desde que Deus anunciou para Adão e Eva essa simbologia? Na hora nona, Deus encontrou com eles e já anunciou que a semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente e desfazer todo aquele mal. Quanto tempo se passou desde Adão até a morte de Jesus? Alguém pode me dizer? Você sabe que se você abrir em Gênesis capítulo 5, lá está escrito, Adão viveu 130 anos e gerou Sete. Depois Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Se você for somando, por que a Bíblia tem esses números? Se você for somando, você perceberá que de Adão até a chamada de Abraão passaram-se cerca de 2000 anos. E depois da chamada de Abraão até a morte de Jesus, passaram-se também cerca de 2000 anos. Eu falo cerca de porque o calendário naquela época não era preciso. Mas pela profecia, nós podemos dizer que passaram-se exatamente 4000 anos. Na linguagem de Deus, 4000 anos para nós são quantos dias para Deus? São 4 dias para Deus. Agora, você está com a sua Bíblia aberta ainda em Êxodo capítulo 12, né? 4 dias para Deus. Observe, lá no versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês. Então, eles deveriam separar o cordeiro no 10º dia. E quando ele morre, 4 dias depois. Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia. Então, Deus também estava anunciando no Êxodo que o Messias deveria morrer exatamente 4000 anos depois que ele foi preparado. Na linguagem de Deus, exatamente 4 dias. E assim se cumpriu as Escrituras. Então, quando nós vemos as Escrituras se cumprirem, irmãos, nós olhamos para o passado e hoje nós podemos dizer... são pessoas assim consideradas até loucas academicamente, aqueles que dizem que Jesus ou não existiu, ou que essa seria uma história inventada. Não tem como. Todos os eventos que cercaram a vida de Jesus, tinha um povo que era um grande historiador, que eram os gregos, tinha um povo que documentava muito bem as coisas, que eram os romanos, e tinha os judeus também, que eles documentavam a mensagem religiosa, e que todos eles são testemunhas do cumprimento da palavra de Deus. Então, nós temos aqui uma grande mensagem e deixando claro que a morte de Jesus foi um cumprimento das Escrituras. Eu faço uma segunda pergunta para a igreja. Normalmente se diz que Jesus viveu 33 anos, não é isso? Apesar de nós não sabermos exatamente a idade de Jesus quando ele morreu. Supõe-se que sejam 33 anos, interpreta-se assim, mas nós não sabemos exatamente. Mas provavelmente Jesus morreu com 33 anos. Alguém sabe qual o ano desse nosso calendário que ocorreu a morte de Jesus? Quem pode me dizer? No automático, matematicamente, você vai dizer que seria no ano 33 da era cristã. O nosso calendário ele iria contar a partir do nascimento de Jesus. Então, Jesus teria morrido no ano 33. Mas é sabido, comprovado na história, que houve um erro no nosso calendário. Esse é um erro assumido. E um erro de 4 anos, aproximadamente. Pode ser 5, 6. Então, a data mais aceita para a morte de Jesus seria o ano 29 da era cristã. Porque ele com 33 anos, uma diferença de 4 anos de erro no calendário, então Jesus teria morrido no ano 29 da era cristã. Isso significa, meus irmãos, que agora no ano de 2029, nós estamos no ano de 2025, ou seja, em 4 anos,
vai completar 2000 anos da morte de Jesus. Significa também que vai completar 6000 anos da criação de Adão. Porque Adão foi criado, e como nós vimos pela cronologia da Bíblia, Jesus morreu 4000 anos depois da criação de Adão. Então, se vai completar 2000 anos da morte de Jesus, vai completar 6000 anos da criação de Adão. E vai completar 4000 anos da chamada de Abraão. Não são números importantes para nós? A nossa geração, irmãos, é uma geração especial. Nós estamos vivendo um momento, um tempo, que nós olhamos o que está acontecendo no mundo, nós concluímos, não tem outra resposta. A resposta é, a nossa geração é uma geração especial. Muito provavelmente a nossa geração será a geração do arrebatamento da igreja. Missionário Lourenço Ouço, missionário, diretor do seminário onde eu estudei, em 1984, o Instituto Bíblico Pentecostal, eu era um moço naquela época, e ele sempre dizia para aqueles jovens, né, eu era um dos tais, ele dizia, ele já faleceu, né, ele dizia, olha, muito provavelmente vocês serão os pregadores dos últimos dias da igreja aqui na terra. E ele sempre falava, vê lá o que vocês vão estar pregando. Por quê? Falar em arrebatamento da igreja, irmãos, nesse tempo que está aqui profetizado, o que o missionário falava e o que as Assembleias de Deus falavam em geral é que nos últimos dias, infelizmente, uma grande parcela da igreja, não eram todas, vocês até pelo nome que vocês escolheram para a igreja, eu acredito que vocês esperam a volta de Jesus para qualquer momento. Alguns acreditam, e é bem provável, que nós já estamos vivendo o princípio de dores. As coisas que estão acontecendo no mundo, irmãos, são coisas para nós abrirmos os olhos. Existem pessoas enganando a humanidade, se passando por cristão. Vou citar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar num homem chamado Donald Trump? As pessoas saúdam aquele homem como um cristão. Mas olhem a história daquele homem. Aquele homem ele é ligado a um tipo de igreja lá nos Estados Unidos. Vocês sabem que os Estados Unidos ele é uma porta aberta para tudo. Há cerca de 10 anos, o satanismo conseguiu, na justiça, o direito de ensinar satanismo nas escolas para as crianças. Os pais ameaçaram se rebelar e falaram, nós vamos tirar nossos filhos da escola. Por que eles conseguiram? Porque, segundo a lei, um Estado laico, ele não adora nem a Deus nem ao demônio. Então, pode ser ensinado sobre Deus ou sobre o demônio. Tá bom? Então, os Estados Unidos é uma porta aberta para tudo que você imaginar. E esse Donald Trump, você pode pesquisar o que eu vou falar para vocês. Ele é ligado a um grupo chamado Ku Klux Klan. É um grupo satanista que eles perseguem, captura, tortura e mata minorias gerais, negros, diversas pessoas. Tá bom? E eles usam normalmente uma cruz incendiada, pegando fogo, usam umas máscaras toda branca, você já deve ter visto. E como você pode comprovar o que eu estou falando? Basta você ver, quando o Donald Trump esteve no Brasil, ele trouxe esses pastores com ele. Ele ofereceu aliança aos políticos aqui do Brasil. Né? Os políticos do Brasil não quiseram aliança com eles. Mas isso te faz despertar. Eu digo que esse homem, ele muito provavelmente está enganando as pessoas. Porque estar ligado a esse tipo de igreja, esse tipo de pessoas, ser supremacista racial, isso não é cristianismo. Então esse é um exemplo de engano. Irmãos, e o engano, infelizmente, está levando as pessoas a acreditarem nesse Donald Trump. E eu digo que esse homem, muito provavelmente, ele está preparando o caminho do anticristo. Porque, segundo as Escrituras, qual o sinal que nós teremos para o arrebatamento da igreja? Um dos muitos sinais será uma preparação de uma aliança entre o anticristo e as nações. E você pode ver, no último mês, nos últimos 2 meses, mas principalmente no último mês, se você for na internet, você vai encontrar
diversas reportagens, diversas entrevistas do Donald Trump exatamente atuando, trabalhando para que aconteçam alianças entre Israel e o mundo árabe. Dificilmente ele é o anticristo, porque o anticristo ele deverá ser alguém que reivindique o trono de Davi, para tomar o lugar de Jesus. E o Donald Trump, ele não é judeu, ele não tem direito ao trono de Davi. Mas observe, existe um genro dele, chamado Jared Kushner, que ele é judeu. E ele está liderando, junto com Donald Trump, esse trabalho de alianças no mundo. Para que fique mais claro para você, abra no livro de Daniel, capítulo 9. Esse é claramente um sinal para o arrebatamento da igreja. Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27. Diz o seguinte: e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Então o Messias morre. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Essa palavra de Jesus já se cumpriu. Porque Jerusalém foi destruída, o santuário foi destruído. E aqui, observe, foi dito o povo do anticristo. Está ligado ao Império Romano. Tá bom? Porque diz que o povo do príncipe que há de vir, você pode ler, o povo do anticristo destruirá a cidade e o santuário. E foi o Império Romano que destruiu a cidade e o santuário. Aí então talvez você esteja pensando, poxa, pastor, mas então Donald Trump está fora dessa, o Jared Kushner também. Irmãos, acredite, o Império Romano hoje, o que é? Segundo a profecia, ele não acabava, ele se fragmentava. Então acredite, o Brasil faz parte do Império Romano. O Brasil foi colonizado por Portugal. Portugal fazia parte do Império Romano. Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. Inglaterra fazia parte do Império Romano. Então, a Europa e as Américas hoje, toda ela fazia parte do Império Romano. Podemos dizer, hoje faz parte do Império Romano. Ok? O versículo 27, agora falando desse príncipe, desse anticristo, ele diz, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esse versículo 27 eu vou falar mais sobre ele com vocês na sexta-feira. Mas o início aqui interessa à igreja. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ou seja, uma semana de anos. É assim que é contada a profecia de Daniel. Então, ele vai fazer uma aliança com muitos, uma aliança com o mundo por 7 anos. O que está acontecendo no mundo hoje? Por exemplo, há 2 dias, o Donald Trump ele deu um prazo à Rússia, deu um prazo de 50 dias para a Rússia acabar com a guerra, acabar com as agressões, para que a Rússia e a Ucrânia assinem um acordo de paz. Ao mesmo tempo, ele está trabalhando pelos acordos de paz no Oriente Médio, entre Israel e o mundo árabe. Israel chegou a fazer uma aliança de paz com a Síria, não? Mas também essa semana acabou atacando a Síria, porque existe ainda alguns guerrilheiros dos Hezbollah, um grupo terrorista lá da Síria, e Israel acabou atacando a Síria. Toda essa tensão faz lembrar o quê? O que Jesus Cristo disse. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Então, se levantará nação contra nação, então é exatamente o momento que nós estamos vivendo. Então, observe que interessante. Nós estamos há 4 anos de completar 2000 anos da morte de Jesus. Esse ano de 2025, no dia 13 de abril, que é exatamente o 14º dia da primeira lua nova do outono, no dia 13 de abril, nós completamos 1996 anos da morte de Jesus. Lá em Israel, na hora 9ª, pelo fuso horário aqui no Brasil, 10 horas da manhã.
Essa era uma hora para a igreja celebrar. Mas, nesses 1996 anos da morte de Jesus, começaram a surgir propostas de data para comércio e muitos outros motivos. Hoje, na Páscoa, as pessoas trocam ovos de coelho, né? Outros motivos, e não a mensagem bíblica. Poucas pessoas falam na morte de Jesus. Nas igrejas as pessoas falam, ainda que celebrem no dia errado, como celebraram no dia 20 de abril. Mas vocês vejam que é um detalhe importante. Cada ponto que você erra, irmãos, Jesus Cristo disse, um abismo chama outro abismo. Então, que em 2026 você celebre exatamente o dia e hora da morte de Jesus, sabendo que você vai estar também celebrando, né, aquele primeiro encontro entre Deus e a sua criatura aqui na terra após eles pecarem. Ok? Bom, então, quantos dias se passaram da morte de Jesus até nós? Cerca de 2 dias se passaram. Vai completar exatamente 2 dias, falando na linguagem de Deus, desde a morte de Jesus até os nossos dias. Ok? Bom, abra sua Bíblia também no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 5. Oséias, ele também vai nos ensinar algumas coisas sobre a volta de Jesus. Veja que nesse texto ele vai anunciar a vinda de Jesus, vai anunciar que Jesus ele será morto, será rejeitado, mas vai anunciar também a volta dele, tá ok? Bom, mas antes disso, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero fazer uma pergunta e espero que todos participem, todos falem, tá ok? Me respondam, na linguagem de Deus, quantos dias se passaram desde Adão até a chamada de Abraão? Quantos? Poucos responderam. Todos têm que responder, irmãos. Vou perguntar de novo, 2 dias, vocês, tá bom? Alguns responderam só. Quantos dias, na linguagem de Deus, se passaram de Adão até a chamada de Abraão? 2 dias. Falem bem forte. De novo agora, quantos dias se passaram da chamada de Abraão até a morte de Jesus? 2 dias. Quantos dias se passaram da morte de Jesus até nós? 2 dias. Vai completar em 2029, né? Então veja, Oséias capítulo 5. Vou ler a partir do versículo 14, tá bom? Lembrando que essas divisões de capítulo elas foram inseridas na história e às vezes o capítulo 6 faz parte do capítulo 5, como é o caso dessa profecia. Versículo 14 diz, porque para Efraim, está falando de Jesus que vem a este mundo, ele diz, porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Então o Messias está dizendo, ele vai despedaçar porque ele vai ser rejeitado. Ele diz, ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar. Ou seja, o Messias volta para a glória, né? A sua ascensão ao céu, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. E prossegue, o capítulo 6 faz parte do contexto. É a mesma mensagem profética. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Leiam todos comigo agora o versículo 2, todos. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Amém? E falando essa mensagem principalmente para os judeus, porque são os judeus que são feridos, tá ok? E a partir do versículo 3, eles convertidos dizem, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas você observe que essa linguagem de dias, como o apóstolo Pedro falou no dia do Pentecostes, esses são os últimos dias. Como você pode interpretar esses últimos dias? Uma interpretação natural da profecia é dizer que esses seriam os últimos 2 dias desse tempo profético de 6 dias. Não?
Esse é um pensamento novo na igreja? Não. Nós sabemos que um discípulo do apóstolo João, chamado Irineu de Lyon, ele pregava exatamente isso que eu estou falando para vocês. Que quando se aproximasse, né, quando completasse esses 6.000 anos, esses 6 dias, seria um momento de Deus, de Jesus, implantar o seu reino aqui na terra. Então, os anos que vão se seguir agora, irmãos, nós não sabemos quando, não devemos e não tem como nós estabelecermos um tempo para o arrebatamento da igreja. Não tem como nós nem estabelecermos o dia e a hora. Bom, vocês disseram que se vocês vivessem nos dias do Novo Testamento, vocês saberiam o dia e a hora da morte do Messias, porque estava anunciado, 14º dia do mês de Nissan, na hora 9ª. Isso estava anunciado. Então você saberia. Mas sobre o arrebatamento, Jesus Cristo disse que nós nunca saberemos o dia e hora. Mas se você pensar numa hora para a volta de Jesus, uma hora boa seria exatamente o dia e hora da sua morte. Ou o dia e hora do nascimento da igreja. Alguém pode me dizer, nós já sabemos o dia e hora da morte do Messias. E o dia e hora do nascimento da igreja? Quem pode me responder? Aconteceu no Pentecostes. Está em Atos capítulo 2. Alguém sabe me responder a hora que o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Aquele foi o momento do nascimento da igreja. Quem sabe me dizer a hora que o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Essa é uma hora importante. O apóstolo Pedro disse, não pense que esses homens estão cheios de mosto, sendo esta a 3ª hora do dia, disse o apóstolo Pedro. Então, na contagem de Israel, eles começavam a contagem da hora das 6 horas da manhã. Por isso que 3 horas da tarde, então, é a hora 9ª. E a hora 3ª qual é? É 9 horas da manhã. Então, no dia 8 de junho, no dia 13 de abril, aconteceu 1996 anos da morte do Cordeiro de Deus. Depois tem as primícias, quando Jesus ressuscita, e 50 dias depois o Pentecostes. E cumpriu-se, então, agora no dia 8 de junho, o Pentecostes bíblico, que as igrejas simplesmente não celebram. Era para nós celebrarmos. Esse é o dia do nascimento da igreja. E nós podemos celebrar também a hora do nascimento da igreja. Na hora 3ª, lá em Israel, 9 horas da manhã, como existe um fuso horário de 5 horas, 4 horas da madrugada, no dia 8 de junho, completou então 1996 anos de existência da igreja. Então, essa é uma data especial para a igreja, é uma hora especial para a igreja. Por isso, nós nunca saberemos o dia e a hora, mas nós temos 2 dias e horas aí que são sugestivos, né? O dia e hora da morte do Cordeiro de Deus e também o dia e hora do nascimento da igreja. Bom, agora abra a sua Bíblia no livro de Levítico. No livro de Levítico. Vamos ler ainda mais sobre esse dia e hora da morte do Cordeiro. Levítico capítulo 23. Eu vou ler o versículo 2. Mantenha a sua Bíblia aberta que eu vou lendo diversos versículos com vocês, tá ok? Versículo 2 de Levítico 23 diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Bom, você sabe que traduzir do hebraico, a língua original do Antigo Testamento, para a nossa língua, para o nosso idioma, tanto tempo depois, nem sempre a palavra em português reproduz exatamente a mensagem bíblica. Essa palavra que aqui está traduzido por solenidades, dependendo da tradução que você tem nas mãos, ela poderá estar traduzido como festas, que também não é uma tradução boa. A palavra hebraica deste versículo, que é traduzido por solenidades, palavra moadim, guarde o significado dela. A palavra hebraica, você pode pesquisar no dicionário, mas principalmente guarde o significado dela. Ela significa tempos determinados.
Então eu vou ler esse versículo como ele deveria ser traduzido. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: os tempos determinados do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estes são os meus tempos determinados. Tá ok? No versículo 4, você tem o primeiro tempo determinado. Versículo 4. Estes são os tempos determinados do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, ou seja, na hora nona, é a Páscoa do Senhor. Então, o primeiro tempo determinado era a Páscoa do Senhor. Ou seja, o dia e hora da morte do Cordeiro de Deus. Tudo isso estava profetizado no Antigo Testamento. Por que os judeus erraram? Erraram porque, naqueles dias, infelizmente, eles tinham se afastado do conhecimento da palavra de Deus. Vocês podem observar que muitos cultos, em muitas igrejas, o momento da pregação da palavra é o momento das pessoas se locomoverem, resolverem coisas, não? E muitas pessoas realmente, e infelizmente até muitos pregadores em muitas igrejas, eles realmente abriram mão de pregar e ensinar a palavra de Deus. Do que eles fazem, todo culto é um movimento. Você pode ter o seu movimento de pentecostal, muito bom, né? Mas o momento da palavra de Deus é um momento de você explicar e outro aprender. É assim que você vai chegar nesses últimos dias, garantido que você vai participar realmente deste momento, ou, do contrário, se você seguir esse curso do mundo, você vai ficar aqui na grande tribulação. A grande maioria das igrejas que existem aí, irmãos, infelizmente, Jesus Cristo disse que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós sabemos de igreja, não vou citar nomes aqui, mas igrejas que, por exemplo, eles juntam um culto evangélico e chamam culto de descarrego. Por exemplo, você acha que isso são igrejas evangélicas? Por que elas são organizadas? Elas são organizadas para confundir principalmente os não crentes, mas tem até cristãos sendo confundidos. Então, tantos grupos estranhos que vão aparecendo, pregando a palavra de Deus de forma distorcida, e acaba, se nós não ensinarmos a palavra de Deus corretamente, o que vai acontecer? Infelizmente, pessoas serão levadas por esse engano. Bom, esse foi o primeiro tempo determinado. Veja o versículo 6 de Levítico 23, diz que o dia seguinte, aos 15 dias deste mês, é a festa dos asmos do Senhor. Ou seja, o segundo tempo determinado eram os asmos, os pães asmos, que era um momento de tristeza pela morte do Cordeiro. Mantenha a sua Bíblia aberta em Levítico 23. O terceiro tempo determinado está no versículo 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um óleo das primícias. Ou seja, o terceiro tempo determinado era primícias. Ele anunciava a ressurreição de Jesus. Ele é a primícia dos que dormem. E quando vai ser esse dia? Veja que o versículo 11, ele determina também o dia da ressurreição de Jesus. Versículo 11. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Ou seja, estava profetizado também o dia da ressurreição. Era um tempo determinado. Primeiro tempo determinado, a morte do Cordeiro. Segundo tempo determinado, pães asmos, a tristeza pela morte do Cordeiro. Terceiro tempo determinado, primícias, o dia da ressurreição do Cordeiro de Deus. A igreja evangélica, ela não tem o domingo como os judeus têm o sábado, mas nós nos reunimos no domingo, por quê? Porque foi num domingo que Jesus ressuscitou, foi no domingo seguinte que ele apareceu para os apóstolos, tá bom? E no outro domingo também reaparece para os apóstolos, e 50 dias depois das primícias, no dia de Pentecostes, que também cai no domingo. Se você contar de um domingo, primícias, que sempre cai no domingo, se você contar 50 dias, o Pentecostes vai cair sempre no domingo, tá bom? Então foi no domingo também que o Espírito Santo desceu sobre a igreja e a igreja nasceu. Então por isso que nós
nos reunimos nesse dia, mas não fazemos distinção de dia em dia, porque o apóstolo Paulo diz que você pode escolher qualquer dia. Tá bom? Então, o quarto tempo determinado está no versículo 13, é o Pentecostes. Bom, mas além desses tempos determinados, irmãos, tem mais 3 tempos determinados que vocês devem atentar. Porque, olha, aqui são 7 tempos determinados. 4, nós vimos que já se cumpriu. Os próximos 3 tempos determinados anunciados aqui, eles muito provavelmente têm a ver, claro, com a volta de Jesus. Ok? Eu vou pular o 5º tempo determinado, vou deixar para comentar ele depois. Eu vou para o 6º tempo determinado, versículo 26, é o dia da expiação, o dia do perdão. Esse dia é a mesma hora, tá bom? Que Jesus vai se encontrar com Israel, o dia do perdão de Israel. É o que está profetizado aqui. Veja, agora já está no 7º mês, então diz o versículo 27. Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação, ou dia do perdão. Então, o 6º tempo determinado, lembre-se que eu pulei o 5º, o 6º tempo determinado, ele determina o dia e hora do perdão de Israel. Porque essa hora, esse sacrifício, ele deveria acontecer na mesma hora que Deus encontrou com Adão e Eva após eles pecarem. Veja, o versículo 32. Sábado de descanso vos será. Sábado para Israel, todo feriado ou dia de descanso é um sabá, tá ok? Dia de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês até a tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Por que a tarde? Porque é exatamente a mesma hora que Deus encontrou com Adão e Eva após eles pecarem. Na hora do sacrifício da tarde. Essa hora se tornou a hora que Israel sempre fazia o seu sacrifício, alcançava o seu perdão, a hora que o leproso era purificado. Nós lemos sobre as 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Não? Que horas que Daniel foi revelado? Ele diz no início do capítulo 9 que o anjo voou para ele na hora do sacrifício da tarde. Então a Bíblia está deixando claro que as profecias, irmãos, elas são uma mensagem de Deus. Não tem como o homem organizar uma mensagem que nós continuamos estudando, e nós estamos sempre descobrindo algo novo na palavra de Deus, descobrindo uma mensagem para nós que muito provavelmente fazemos parte da geração dos últimos dias, né? Nós não temos como afirmar se nós estamos vivendo o princípio de dores, mas é possível que a gente já esteja vivendo o princípio de dores. As coisas que vão se seguir no mundo, a tendência do mundo é piorar profeticamente. O mundo não vai melhorar agora. O que vai acontecer é que a igreja sendo arrebatada, sendo tirada da terra, o que vai acontecer é que nesse momento que a igreja é tirada da terra, o que nós lemos em Daniel? É o momento que o anticristo está fazendo aliança com muitos por uma semana. Bom, esse foi o 6º tempo determinado. O 7º tempo determinado está no versículo 33 e é chamado de Festa dos Tabernáculos. Fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 deste mês, 7º, será a Festa dos Tabernáculos. Quando por 7 dias eles habitavam em tendas com Deus. E profeticamente, a interpretação tanto do discípulo de João, Irineu de Lyon, que eu falei para vocês, na igreja primitiva, para ficar mais claro, na interpretação deles, e também na interpretação dos rabinos, dos judeus na história, que tentavam entender esse Levítico 23, o que representa essa festa do tabernáculo? Apocalipse capítulo 20, quando Jesus vai reinar na terra sobre Israel e sobre todas as nações também. Bom, eu disse para vocês que eu vou passar realmente um pouquinho das 9 horas, só para concluir essa parte, faltam 2 minutos, vou passar um pouquinho, os irmãos me perdoem. Versículo 24,
Eu disse para vocês que eu pulei o quinto tempo determinado, né? Eu já dei duas sugestões para vocês sobre quando seria a hora da volta de Jesus, né? Pode ser a hora da morte de Jesus, é a hora mais especial que nós temos, então o arrebatamento poderia ser essa hora. Poderia ser também a hora do nascimento da igreja, na hora terceira, tá ok? Mas também pode ser numa hora que não foi profetizado. O quinto tempo determinado, que eu pulei para o sexto e sétimo, o quinto tempo determinado, Deus não disse qual hora ele deveria acontecer. Tá bom? É um tempo que Deus não anunciou a hora. Então, quando Jesus Cristo diz aquele dia e hora ninguém sabe, pode ser esse quinto tempo determinado. Bom, falando de futuro, irmãos, de escatologia, eu trabalho dando aula de escatologia há 38 anos. E, irmãos, não tem como nós garantirmos o dia e hora do arrebatamento da igreja, mas falar de hipóteses, de possibilidade, não é pecado, ok? Não é pecado. Bom, então observe, Levítico capítulo 23, o quinto tempo determinado, o que ele diz? Versículo 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês sétimo, ao primeiro dia do mês tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Esse é o quinto tempo determinado, é falado apenas isso. A sua tradução, provavelmente você tem uma tradução diferente. Essa é uma tradução que eu não gosto da versão corrigida, tá bom? Porque ela realmente mudou uma palavra aqui. Vou ler de novo e veja aí na sua Bíblia. Aqui está escrito assim, no mês sétimo, ao primeiro do mês tereis descanso, memória de jubilação. Talvez você tenha uma palavra diferente aí para jubilação. Alguém tem uma palavra diferente aí? Alguém encontrou aí na sua tradução trombeta? Na sua tradução está som de trombeta? Está também na sua tradução? Não, mas vocês poderão olhar. Se você for no original hebraico, hoje é tão fácil, você vai no celular, pede o seu netinho, se tiver dificuldade, ele deve ter uma prática nisso, hoje as crianças mexem em tudo, né? E pede para ver o dicionário Strong da Bíblia. Você tem esse dicionário de graça nas suas mãos. Então você pode, em cada versículo da Bíblia, e você vê cada palavra no original e qual o significado dela. E vocês verão que aqui, lá no original, está escrito que esse é um tempo de tocar a trombeta. Na nossa tradução, apenas jubilação, mas no original é um dia de toque de trombeta. Até os dias atuais, vai acontecer em Israel, agora em setembro, isso acontece todo ano, o sétimo mês do calendário de Israel. Nós vimos que já aconteceu a Páscoa, o Pães Asmos, as primícias e também o Pentecostes, nesse ano de 2025. A Páscoa foi no dia 13 de abril, o Pentecostes no dia 8 de junho. E no dia 23 de setembro, né, me fugiu agora um pouco da memória, mas você pode procurar, só você ir na internet procurar Rosh Hashanah 2025, que é exatamente esse dia do toque da trombeta, que é o nome que Israel dá hoje, Rosh Hashanah 2025. E você vai encontrar esse dia, que é o dia do toque da trombeta, ninguém sabe a hora de tocar a trombeta, porque Deus não determinou. Então, eles tocam a trombeta 3 vezes no dia. Na hora primeira, 6 horas da manhã, na hora sexta, ao meio-dia, e também no final da 1ª hora. Às 18 horas, eles tocam a trombeta novamente. Mas então, o toque da trombeta é também uma profecia, um tempo determinado que pode estar determinando o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo, vamos agora a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e eu já vou finalizar. Na sexta-feira eu vou complementar, tá bom? Tudo isso que eu estou falando com vocês. Versículo 16. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, ou fortalecei-vos nessa palavra, como frisou bem o pastor da igreja. Tá bom? Então, o apóstolo Paulo, por mais de uma vez, ele fala que a trombeta soará. Quando ele fala do arrebatamento da igreja, ele diz que a trombeta soará. Que trombeta é essa? Certamente não são as trombetas da grande tribulação, porque aquelas trombetas são para anunciar juízo. Muito provavelmente, o apóstolo Paulo está falando dessa trombeta que deveria ser tocada no quinto tempo determinado. Ou mesmo como era utilizada a trombeta em determinados momentos na Bíblia para anunciar uma fala ou uma ação de Deus. Então, são possibilidades que nós temos. Mas, para concluir essa palavra, irmãos, do que nós aprendemos com as Escrituras nessa noite? Que está tudo determinado por Deus. Aquele dia e hora já está determinado. Só que nós não temos como saber esse dia e hora. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos estar vigilantes. Mais do que nunca, irmãos, a nossa geração tem que estar vivendo como peregrinos aqui na Terra. Todos os nossos projetos, eles têm que ser submetidos ao plano de Deus, ao trabalho da igreja, à nossa vida eterna, à nossa salvação. Porque nós sabemos, irmãos, que hoje nós vivemos um período de liberdade, pelo menos aqui no Brasil. Mas existem partes do mundo que os cristãos não têm liberdade. Mas chegando à grande tribulação, o que a Bíblia anuncia é que não haverá essa liberdade para pregar o evangelho. E eu posso garantir para vocês o que eu vou dizer agora, que existe um plano do inimigo contra o Brasil. O Brasil, ele é o país mais avivado do mundo, irmãos. Não existe dúvida disso. Você vai contar o Brasil e a África, alguns países da África que estão passando por um grande avivamento. Mas se você for contar a Europa, Estados Unidos, a América do Sul também, China, aqueles países também do Oriente Médio, você não dá nem para contar. Né? Mas falar só de Estados Unidos e Europa, se você ouvir as notícias, pesquisar do cristianismo nessa região, nesses países, o cristianismo está enfraquecido. As igrejas estão fechando, estão sendo vendidas para templos muçulmanos, outras estão sendo vendidas, transformadas em museus. É a notícia que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Esse é um grande sinal do fim. Esse é um grande final do fim, porque Jesus Cristo anunciou. Para concluir, vamos lá em Mateus, capítulo 24, Jesus anunciou que os últimos dias seriam realmente dias difíceis para a igreja. A partir do versículo 11, Mateus 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Então, irmãos, vamos permanecer firmes, vamos procurar estreitar o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a palavra de Deus. Demonstra que você é um filho da palavra de Deus, que você a ama. Estude essa palavra de manhã, de tarde, de noite, em tempo e fora de tempo, para você se fortalecer nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Porque se por um lado nós temos liberdade, por outro lado, nós estamos vendo muitos falsos profetas surgindo no mundo e enganando a muitos, até pessoas das Assembleias de Deus. Até pessoas das Assembleias de Deus, só para citar um exemplo para você, se você for no YouTube e procurar, você vai achar um pastor da Assembleia de Deus do Nordeste, que hoje ele prega com uma imagem de escultura no púlpito dele. E não é como uma ilustração, ele explicando sobre algo, não. Ele tem a imagem de Maria no púlpito dele.
para vocês verem como está caminhando a igreja. Infelizmente, muitas pessoas apostatando da fé. Estou citando um exemplo doutrinário, não dá para nós nos aprofundarmos aqui, mas é um tema para nós vigiarmos. Vamos ficar de pé, fazermos uma oração? Deus vivo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, ó Pai, por esta igreja, por esta noite que tu nos concede, ó Pai, que tu fala aos nossos corações para nos avivar, para nos despertar, ó Deus, para que nós estejamos nos estreitando na relação contigo, ó Pai, na nossa comunhão contigo, e eu te clamo, ó Pai, para que o teu Santo Espírito venha fortalecer a cada um de nós, ó Deus. Senhor, não deixe que nenhum engano venha sobre a tua igreja. Guarde cada um desses teus servos que estão ouvindo esta palavra neste momento, ó Deus. Em nome de Jesus eu lhe clamo, Senhor. Em nome de Jesus, derrama o teu Santo Espírito sobre nós, ó Deus. Derrama o teu Santo Espírito e desperta a todos, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Conheça nosso seminário teológico Instituto Bíblico Proclamai Maranata. Aprenda mais sobre a palavra de Deus com espiritualidade.